Imagine esta cena por um momento. Você está em um churrasco de família. Todos conversam sobre os mesmos assuntos de sempre, repetindo as mesmas opiniões herdadas. Então, alguém faz uma pergunta de verdade. Uma que, com poucas palavras, expõe a fragilidade de todo aquele consenso. Instantaneamente a conversa morre. Não é um silêncio reflexivo, mas um silêncio pesado. O tipo que faz as pessoas se levantarem para pegar mais uma cerveja ou subitamente se interessarem pelo ponto da carne na grelha. O que aconteceu ali? Você acabou de presenciar a antiga aversão do coletivo em ação. A aversão à lucidez. A aversão a quem enxerga a rachadura na parede que todos insistem em ignorar. E acredite, isso não é uma neurose da era digital, fruto de algoritmos ou da polarização. Não, suas raízes são muito mais antigas. Arthur Schopenhauer, aquele notável pensador alemão que jamais diluiu a verdade, diagnosticou esse comportamento há 2 séculos. E suas conclusões hoje soam mais como uma profecia do que como uma filosofia. Ele nos oferece o reflexo que a sociedade se recusa a encarar. Aqui está o fato contundente que vai lhe causar um calafrio. Indivíduos lúcidos não incomodam o grupo por serem mais dotados. Eles incomodam porque funcionam como um espelho que devolve uma imagem que preferimos manter na escuridão. Pense bem. Quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer: "Gosto de conversar com o Pedro porque ele sempre questiona minhas certezas mais arraigadas"? É raro, não é? Porque não queremos que nossas ilusões aconchegantes sejam ameaçadas. Schopenhauer compreendeu isso com precisão. Ele descreveu como a maioria vive imersa no que chamou de mundo como representação. Uma realidade fabricada para nos proteger de qualquer coisa que nos force a reavaliar nossas premissas, nossas rotas ou nossas seguras zonas de conforto. Mas os indivíduos lúcidos, por instinto, são demolidores de fachadas. Eles não conseguem evitar de notar a dissonância entre o discurso e a prática. Eles veem a engrenagem por trás da cortina. Eles fazem os questionamentos que os demais evitam por conveniência. E o grupo? O grupo prefere fingir que a cortina é a paisagem. Muito obrigado. Agora, permita-me desenhar um novo cenário. Imagine que você está maratonando uma série de sucesso com os amigos. Todos estão imersos na trama, celebrando o herói e sua jornada de superação. Mas você percebe as conveniências do roteiro, a psicologia superficial dos personagens, o final previsível que ignora as nuances da condição humana. Você expressa isso, você corre o risco de ser o mensageiro do desconforto, apontando o que percebe. Esta é a experiência cotidiana de quem tem a mente aguçada. Não por um desejo de criticar, mas porque seu cérebro opera em outra frequência. É impossível para eles ignorar o que foi visto. É impossível silenciar o sentimento de estranheza diante do abismo entre o que é real e as fábulas que criamos para nós mesmos. Schopenhauer referiu-se a isso como o peso da consciência. Quanto mais desperto você se torna, mais distante se sente daqueles que optam por permanecer no sono. É como ser o único navegador com um mapa completo numa embarcação onde todos seguem uma bússola quebrada. Tudo ao redor parece ilógico, as conversas soam vazias e você tem a sensação de falar um dialeto que ninguém mais compreende. E é aí que o grupo se sente ameaçado. Porque se os lúcidos estiverem certos, se de fato houver verdades inconvenientes sob o tapete de nossas fantasias coletivas, o que isso revela sobre o resto de nós? O que isso revela sobre as vidas que erguemos sobre essas mesmas fantasias? A ameaça do pensamento autônomo. Sejamos honestos por um instante sobre a raiz desse medo. A sociedade opera por meio de pactos. Pactuamos que o valor de algo está em dígitos numa tela ou num pedaço de metal. Pactuamos que linhas imaginárias definem territórios e identidades. Pactuamos que certos comportamentos são a norma. Mas o que ocorre quando alguém não assina o pacto? O que ocorre quando alguém analisa esses acordos e conclui: um momento, essa lógica é falha? O que ocorre quando surgem perguntas como: por que validamos uma carreira baseada em status em vez de propósito? Por que normalizamos um sistema onde o supérfluo de poucos coexiste com a falta do essencial para muitos? Por que acreditamos que a segurança de pertencer a um rebanho é superior à coragem de traçar o próprio caminho? De repente, esses pactos confortáveis perdem a solidez. E aqueles que alicerçaram suas identidades nesses pactos não apreciam nem um pouco a sensação de chão tremendo. Schopenhauer viu isso com clareza. Ele compreendeu que a maioria não busca a verdade, mas o alívio. Não busca a expansão, mas a confirmação. Não busca o desafio, mas a aceitação.
Pessoas lúcidas ameaçam tudo isso com sua mera existência. A psicologia da intimidação intelectual. Há algo fascinante que Schopenhauer notou. A reação à inteligência é muitas vezes idêntica à reação a um perigo iminente. O instinto de lutar ou fugir é disparado. As pessoas ou atacam verbalmente o indivíduo lúcido, ou se afastam, o isolam, invalidam suas ideias. Mas por quê? Porque pensamentos geram a mesma reação que uma ameaça concreta? Porque desafiar a visão de mundo de uma pessoa soa como um ataque direto à sua identidade. Ao questionar suas crenças, você não está apenas debatendo ideias. Você está questionando as bases de suas escolhas, de seus valores, de toda a sua autoimagem. Lembre-se da última vez que alguém contestou uma opinião política ou um valor familiar seu. Qual foi a sensação? Provavelmente desagradável, não é? Seu pulso pode ter acelerado, você pode ter se armado, se irritado, se sentido atacado em um nível pessoal. Agora, imagine essa sensação se repetindo em interações com certas pessoas. É isso que muitos sentem perto de quem pensa com profundidade e questiona com naturalidade. É cansativo, é incômodo, é mais simples se afastar. E é aqui que a perversidade do grupo se manifesta. Em vez de admitir o próprio desconforto, as pessoas criam justificativas para o afastamento. Ele se acha superior. Ela só quer chamar a atenção. É uma pessoa muito cética. Complica demais as coisas. Reconhece o padrão? Isso não é uma análise da inteligência. É um mecanismo de autoproteção contra o espelho da própria insegurança. Schopenhauer não foi apenas um teórico desse padrão. Ele o encarnou. Passou a vida vendo suas ideias mais brilhantes serem recebidas com silêncio ou hostilidade. Sua grande obra, O Mundo como Vontade e Representação, foi um fracasso de vendas em sua época. O meio acadêmico o esnobou. A sociedade o ignorou. A razão, ele revelou verdades incômodas sobre nós. Ele expôs como a maior parte do que chamamos de razão é, na verdade, uma justificativa para nossos impulsos mais primitivos. Ele demonstrou que muito do que idealizamos como amor tem raízes na biologia da espécie. Ele mostrou que nosso aclamado livre-arbítrio é mais limitado do que gostamos de admitir. As pessoas não estavam prontas para ouvir. Elas preferiam as fábulas sobre a nobreza da alma humana, sobre o romance idealizado, sobre o controle absoluto do próprio destino. As conclusões de Schopenhauer eram uma ameaça a esses mitos aconchegantes. Mas aqui está o detalhe fundamental. Schopenhauer não compartilhava essas ideias por crueldade ou arrogância. Ele as compartilhava por acreditar que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era superior a qualquer bela mentira. E isso apavora uma civilização que se sustenta em belas mentiras. Agora, pulemos para o presente. A mídia social potencializou ao extremo a relação da sociedade com a lucidez. As vozes ponderadas são afogadas pelo barulho, enquanto os discursos mais simplórios e estridentes ganham o palco. A sociedade é alimentada com uma dieta intelectual de fast food, saborosa no consumo imediato, mas que, a longo prazo, causa desnutrição. E quando pessoas lúcidas apontam essa dinâmica, quando tentam adicionar complexidade a debates binários, são taxadas de arrogantes, pedantes ou alienadas. Aqui está algo que Schopenhauer já sabia e que apenas agora começamos a admitir. A lucidez pode ser uma fonte de profundo isolamento, não por uma escolha deliberada, mas porque uma conexão genuína exige um terreno comum de compreensão. Quando sua percepção do mundo diverge da maioria, quando você reflete sobre temas que os outros ignoram, quando se angustia com problemas que não os afetam, estabelecer laços verdadeiros se torna uma tarefa hercúlea. É como ter a fluência de um idioma que poucos compreendem. É possível trocar informações básicas e cordialidades, mas os diálogos da alma, aqueles que de fato nutrem, tornam-se inatingíveis. Você se vê obrigado a interpretar uma versão simplificada de si mesmo para ser aceito, enquanto sua essência permanece reclusa. Isso não é soberba ou esnobismo, é a angústia de desejar ser compreendido e se sentir perpetuamente traduzido de forma equivocada. É o cansaço de precisar constantemente filtrar e adaptar seus pensamentos para que se tornem digeríveis. E o grupo? O grupo observa esse recolhimento e o chama de arrogância, vê o cuidado com as palavras e o chama de afetação. Vê a necessidade de solidão e a diagnóstica como fobia social, o medo da transparência. Vamos investigar mais a fundo por que indivíduos lúcidos geram reações tão viscerais. Creio que se resume a uma palavra: transparência. O medo de que alguém consiga ver, por trás da nossa persona socialmente aceitável, a realidade imperfeita e hesitante que existe por dentro.
Quase todos nós nos esforçamos para projetar uma imagem de competência, segurança e controle. Montamos um perfil cuidadoso nas redes, adotamos a postura exigida pelo ambiente profissional, aprendemos as frases certas para cada ocasião. Viramos artistas da gestão da impressão, mas pessoas lúcidas frequentemente enxergam através dessa encenação. Não por um esforço consciente, mas porque suas mentes são programadas para identificar padrões, lacunas e motivações ocultas. Elas notam quando o discurso não se alinha com a atitude. Elas percebem os sinais não verbais que denunciam a intenção real. Isso gera uma sensação de profunda vulnerabilidade. Sentimos-nos decifrados, despidos, vistos de uma forma que não autorizamos. E essa sensação é apavorante. Então, nos defendemos criando um abismo. Convencemos-nos de que o problema está neles. São excessivamente críticos, analíticos, intensos. Transformamos-los nos antagonistas de nossa narrativa para não termos que lidar com o desconforto de sermos plenamente vistos. A insurgência contra a conformidade. Schopenhauer postulava que a maioria das pessoas vive em um estado de resignação silenciosa, cumprindo um roteiro sem nunca questionar sua autoria ou seu propósito. Elas perseguem objetivos que não foram escolhidos por elas, mas impostos pelo meio, e chamam isso de uma vida bem-sucedida. Pessoas lúcidas representam uma insurgência contra essa conformidade. Não uma insurgência arrogante, mas essencial. Elas se perguntam: e se a vida for mais do que isso? E se estivermos todos seguindo o mapa errado? E se a realização não estiver no que acumulamos, mas no que nos tornamos? Essas questões são subversivas, pois podem levar a conclusões indigestas. Podem nos forçar a admitir que passamos anos no piloto automático, correndo atrás de coisas que não preenchem nosso vazio, trilhando caminhos que não levam a um destino com significado. E se isso for fato, se os lúcidos estiverem certos sobre a futilidade do sucesso convencional, o que isso diz sobre toda a vida e esforço que dedicamos a essa perseguição? A bravura de se manter firme. Eis o que mais me fascina nos indivíduos verdadeiramente lúcidos. Eles têm a bravura de se manterem firmes em suas convicções, mesmo que o preço seja a incompreensão, a exclusão ou a hostilidade. Eles não negociam sua integridade em troca de aceitação. Isso não é teimosia nem orgulho, é força moral. É a consciência de que certas coisas são mais importantes do que a popularidade. A verdade é mais importante que o conforto. A autenticidade é mais importante que a aprovação. Mas o grupo interpreta essa bravura como prepotência. Vemos sua recusa em se conformar como um julgamento contra quem se conforma. Vemos sua autonomia como uma afronta à comunidade. Confundimos sua integridade com um senso de superioridade. Essa leitura equivocada gera um ciclo vicioso. Pessoas lúcidas se sentem incompreendidas e se recolhem ainda mais. O grupo interpreta esse recolhimento como uma prova de sua natureza antissocial. O abismo se aprofunda, o mal-entendido se cristaliza e as duas partes se entrincheiram em suas posições. Apesar de toda a aversão e resistência que enfrentam, as pessoas lúcidas oferecem ao coletivo algo de valor incalculável. Elas funcionam como nossa bússola moral, nosso lembrete de que podemos ser melhores, pensar com mais profundidade sobre o que de fato importa. São elas que gritam que o rei está nu, enquanto todos os outros elogiam a beleza de suas roupas invisíveis. São elas que fazem as perguntas incômodas, que desafiam as premissas confortáveis e se recusam a aceitar menos do que aquilo de que somos capazes. Isso é uma dádiva, não uma ofensa. Mas como muitas dádivas, é frequentemente recusada por aqueles que mais dela necessitam. Preferimos o aconchego de nossas ilusões à dor do crescimento. Schopenhauer compreendeu isso. Ele sabia que os que dizem a verdade raramente são aplaudidos por seus contemporâneos. Ele sabia que o grupo prefere mentiras doces a verdades amargas. Mas ele também sabia que o avanço genuíno, só ocorre quando alguém tem a coragem de enxergar a realidade e descrevê-la com honestidade. O que isso significa para você? Se você é alguém que pensa com profundidade, questiona com coragem e percebe o que os outros não percebem, esta mensagem é sua. Sua lucidez não é um defeito a ser corrigido. Seus questionamentos não são um problema a ser silenciado. Sua forma de ver o mundo não é motivo para pedir desculpas. O desconforto do grupo com a sua mente diz muito mais sobre o grupo do que sobre você. Mas preste atenção, pois isto é crucial. Você não precisa optar entre sua lucidez e suas conexões. Você não precisa se rebaixar para ser querido. Você não precisa ocultar suas ideias para ser acolhido. O que você precisa é encontrar as pessoas que celebram a profundidade, que prezam a autenticidade, que não se sentem intimidadas por quem pensa de forma diferente. Elas existem. Estão por aí,
provavelmente se sentindo tão deslocadas quanto você, questionando-se se há mais alguém que vê o mundo através das mesmas lentes. Schopenhauer dizia que a consciência é, ao mesmo tempo, um fardo e uma dádiva. O fardo é a solidão, o deslocamento, a percepção constante de coisas que os outros preferem não ver. A dádiva é a riqueza do mundo interior, a profundidade da compreensão, a capacidade de encontrar beleza e sentido onde os outros só veem o óbvio. O segredo é aprender a carregar ambos com elegância. Isso implica aceitar que talvez você nunca seja plenamente compreendido por todos, nem mesmo pela maioria. Implica encontrar paz em ser diferente, em ver além, em se importar com questões que os outros julgam irrelevantes. Mas implica também usar sua lucidez com sabedoria, não como uma clava para ferir a ignorância alheia, mas como uma lanterna para iluminar o caminho. Não como uma muralha que o isola da humanidade, mas como uma ponte que o conecta àqueles que estão prontos para uma travessia mais profunda. Sejamos claros, nós precisamos de questionadores, de pensadores, de pessoas com a coragem de desafiar as mentiras convenientes. Precisamos de indivíduos que não se satisfazem com respostas prontas para perguntas complexas. O grupo pode temer a lucidez, mas também depende dela. Toda descoberta, toda obra de arte, todo salto civilizatório nasceu de alguém que ousou pensar de forma diferente, enxergar o que os outros não viam, perguntar o que os outros temiam perguntar. Sua lucidez não é apenas um traço seu, é um recurso. Você tem a responsabilidade de usá-la, de compartilhá-la, de permitir que ela enriqueça a compreensão do mundo. Não com soberba ou paternalismo, mas com compaixão e paciência por aqueles que ainda não reuniram a coragem para ver com a mesma clareza que você. Arthur Schopenhauer viveu sua vida sendo incompreendido, rejeitado e ignorado. Mas a história provou que ele estava certo sobre a natureza humana, sobre as forças ocultas que nos movem, sobre as fantasias que criamos para tornar a existência mais tolerável. Hoje, suas ideias são pilares da psicologia moderna. Seus conceitos sobre o inconsciente influenciaram pensadores como Freud e Jung. Suas reflexões sobre a natureza do desejo moldaram escolas filosóficas inteiras. O mundo, eventualmente, alcançou sua lucidez. O mesmo ocorrerá com você, à sua maneira, no seu ritmo. A clareza que hoje incomoda os outros será a luz que os guiará amanhã. As perguntas que hoje os fazem se contorcer serão as respostas que os libertarão no futuro. A aversão do grupo à lucidez é, na verdade, a aversão do grupo ao crescimento, à transformação, à necessidade de se olhar no espelho com honestidade. Mas o crescimento é o destino. A mudança é a única constante. E o autoexame honesto é o único caminho para um progresso real. Sua mente faz parte desse caminho. Seus questionamentos fazem parte dessa jornada. Sua recusa em aceitar fábulas confortáveis é parte da lenta, difícil e indispensável evolução da humanidade em direção a uma maior consciência. Não permita que o medo do coletivo ofusque sua luz. Se estas palavras fizeram sentido para você, se você se sentiu representado por estas ideias, então você é precisamente quem precisa ouvi-las. Não deixe que o desconforto alheio com a profundidade o torne raso. Não deixe que o medo que eles têm de perguntas o impeça de continuar questionando. Curta, se você já se sentiu deslocado por pensar demais, e compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho em sua forma de ver o mundo, porque a lucidez não é o problema. A aversão à lucidez é. E já é hora de perdermos o medo de pensar com clareza sobre o que realmente importa.